Oi, gente! Agora são 7h30 da noite e a gente mudou um pouquinho os nossos hábitos aqui em casa para colocar a Rafa para dormir. Ela já saiu da fralda desde o ano passado, quando ela tinha 2 anos e 1 mês, ela saiu das fraldas durante o dia e ela tá usando fralda só à noite. E tem mais ou menos uma semana e pouquinho, a gente decidiu antecipar um pouquinho o leitinho que ela normalmente tomava antes de dormir. Então, como que sempre foi o ritualzinho dela. 8 horas da noite ela ia pro banho, aí depois do banho ela tomava um tetezinho, um leitinho na cama e dormia. E aí, com isso, claro, ela ficava com a barriguinha muito cheia de xixi e ela fazia xixi à noite na fraldinha. O que já tem mais ou menos uma semana que a gente começou a fazer, a gente tá antecipando o leitinho dela para 7 da noite. E aí, com isso, um pouco tempo depois do leitinho, ela vai no banheiro, faz xixi. E a gente nem fez isso pensando em tirar as fraldas que ela tava usando à noite. A gente só fez isso pensando que seria legal tirar o hábito dela tomar o leite para dormir, ou enfim, associar o descanso com o leite. A gente queria também começar a escovar o dentinho dela depois do banho para dormir. E aí, depois de alguns dias, a fraldinha dela começou a acordar seca. E aí a gente se deu conta, puxa, que legal. Então tem uma outra vantagem disso, né? A gente pode escovar o dentinho dela e com isso ela também pode começar a sair das fraldinhas à noite. Então hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que tá sendo esse novo ritual que a gente tá fazendo com ela aqui em casa pra dormir. Então são 7h35, quase 20 para as 8. E aí eu vou pro banho com ela daqui a pouquinho. E aí, ao invés dela tomar o leitinho, eu leio uma historinha pra ela. E aí vou mostrar um pouquinho pra vocês que tá sendo muito gostoso. Ela tá descobrindo um outro lado muito mais prazeroso também depois do banho, as coisas de ouvir historinha e de ficar um pouquinho junto com a gente e desassociar com o leitinho. Vai ser bem legal. Vamos pra ducha com a mamãe? Descabelada. Vamos? Vamos pra ducha? Tchau! Vamos lá. Tchau! Tchau! Vamos pra ducha? Adeus, vamos nadar. A gente já tomou um banho bem gostoso, né? Hoje, pela primeira vez, eu não coloquei a fralda nela, amor. Não? Não. Nossa. Porque já tem quase 5 dias que ela dorme e acorda seca. Vamos ver. Tomara. Se ela acordar vazadinha, acontece. Só fazer um teste, né? Porque como ela tá dormindo de fralda e ela não tá fazendo xixi, ela tá ficando um pouquinho assada da fralda que fica, né? A noite toda. Então eu tentei deixar ela sem fraldinha essa noite. E vamos ver como é que fica, né? Vamos, Rafa, deitar? Dá um beijinho de boa noite, neném. Dá um beijinho pro papai de boa noite. Vamos ler o livrinho? Deita para ler o livrinho. Vem. Depois de tantas histórias, as crianças lembraram de coisas de que não gostavam e as deixavam chateadas. André quis saber o que era e a Magali explicou. Meus pais não queriam que eu... Bom dia, gente. Então, Rafinha acordou hoje de manhã. Tá aqui tomando tetê com o papai. A Carol tá dormindo porque hoje é o dia dela, né? Então, sábado a gente divide assim. Sábado é o meu dia de dormir até as 10. E hoje, domingão, é meu dia dela dormir até as 10. Tô meio sonado ainda. Ela dormir até as 10. Aí eu vou com a Rafinha daqui a pouco na padoca. Comprar um pãozinho de queijo, alguma coisa assim. Mas ela acordou sequinha, que é o mais importante. Dormiu sem fralda. Acordou agora de manhã, foi pra nossa cama e foi fazer um xixizão. Então o desfralde está praticamente completo. Vamos torcer pra que sim, né? E aí, como foi? A Rafa acordou? Hoje foi o dia do Thiago, ele levantou mais cedo. Eu já falei pra eles isso. Ah, não acredito. Já falei. Tivemos uma ótima experiência então essa noite. A Rafa ela vai normalmente para nossa cama umas 5h30 da manhã e fica lá dormindo até umas 7, né? E assim que eu coloquei ela na cama, eu imediatamente pus a mão assim no bumbumzinho dela pra ver se tava molhado e tava sequinho. Então eu já vi que ela tinha acordado. Sim, verdade. Então tivemos uma boa experiência. É claro que podem acontecer acidentes, isso não só agora, assim, né? Criança até, enfim, maiorzinha, acidentes podem acontecer e tudo mais, né? E é importante falar um pouquinho do desfraude, eu acho, porque
Às vezes, as mães principalmente, que eu acho que são mais ansiosas, tal, mais tensas, a gente fica sempre tendo como referência esses casos fantásticos que a gente lê. Não, eu conheço uma criança que saiu da fralda com 1 ano e 8 meses, do dia e da noite. Não, mas Como, né? cada criança tem o seu tempo. E a gente tem que estar atento aos sinais da criança que ela está pronta para o desfraude. O sinalzinho que a Rafa deu foi quando ela tinha mais ou menos 1 ano e 11 meses, ela começou a pegar-se na fralda e falar cocô, xixi. Aí a gente olhava, não tinha nada. Aí depois de 5 minutinhos ela cocô, xixi, daí a gente olhava, tinha já um cocô. Não, e também tem uma coisa interessante pra se falar, os médicos dizem que a criança ela tá pronta pra fazer, para segurar, né, o xixi e o cocô, que é uma força esfincteriana, né, que é a partir do momento que a criança pula com os 2 pés juntos. Ah, é verdade. A criança pula com os 2 pés juntos, ela já consegue segurar o xixi e o cocô. Isso fisicamente falando. Fisicamente falando. Que não quer dizer que ela já... Que não quer dizer que ela já está pronta e ela já consegue entender, enfim, e avisar, né? Então, também são coisas diferentes. Quer dizer, o corpinho dela pode estar pronto, mas o psicológico dela também tem que estar pronto para isso. Então é importante respeitar o tempo de cada criança. O filho de uma amiga minha, com 2 anos, ele já saiu da fralda de dia e de noite, tudo ao mesmo tempo. E a Rafa saiu com 2 anos e meio. E eu conheço criança que tem 3 anos e está começando agora o desfraude. E é importante falar que não tem uma data certa, que a gente tem que estar atento e sensível a que o nosso filho, a que o nosso pequeno tá expressando, tá demonstrando. Se você percebe que ainda é muito cedo, espera mais um pouco. Se você acha que tá na hora que a criança tá demonstrando, já começa, né? A gente começou... A Rafa tinha 2 anos e 1 mês. Ela já estava mais ou menos há uns 2 meses indicando quando ela fazia xixi, ela ficava puxando um pouco a fralda. E aí a gente conversou com a pediatra, conversamos também com a escola. E é importante conversar com esses 2 profissionais, né? Tanto com um pediatra quanto com o pessoal da escola, porque eles têm formação em pedagogia, então eles podem te dar a orientação e as diretrizes necessárias para você fazer um desfraude. Trabalhar em conjunto, né? Não jogar a responsabilidade na escola. A responsabilidade é dos pais. A escola tá para ajudar só, né? E tem que estar alinhado também com a escola. Por exemplo, a escola tira a fralda durante o dia, você chega com a criança em casa e coloca a fralda. É isso. Você confunde muito a criança. Então, aquilo que decidiu, vai começar o desfraude, então vai. Né? Não tem volta. Né? Se decidir que tem volta, então volte de vez. O que não pode, eu acho que é confundir. Um dia coloca fralda, aí o outro dia tira, aí dá bronca, se faz xixi no chão. A Rafa demorou quase uns 5 dias pra fazer o primeiro xixizinho na privada. Quando a gente começou o desfraude... Ela fez muito xixi no chão. Muito xixi no chão, muito xixi na calça. E a gente, E tem que ter paciência. Não pode dar bronca, mas tem que falar, filha, ó, é lá, tá vendo? Ó, tá vendo? É aqui, filha. Bem tranquilo, né? E ele limpava. Depois de 5 dias, o primeiro xixizinho foi feito na privada. E aí eu conheço histórias, por exemplo, de crianças que já no primeiro dia fez um xixizinho na privada. Ou no pinico. Então, assim, varia muito. E a gente tem que na medida do possível, não se deixar levar muito por essas referências que a gente tem. Porque cada criança é uma criança. E aí a Rafa, depois de 1 semana, fez o primeiro xixi na privada. E desde então a gente manteve a fralda dela à noite, sem pressa nenhuma de tirar. E a gente sempre teve na cabeça, a gente só vai tirar a fraldinha dela à noite quando acordar seca. Né? E a gente não tinha pressa em tirar a fralda dela da noite, porque... Tem gente que gosta de... Tira tudo de uma vez. Né, tira de uma vez, aí acorda a criança de noite e tal. E leva na privada, no banheiro. A gente, acho que nem a gente, nem a Rafa... Acorda à noite. Acordamos à noite. A gente vai direto a noite toda, ela dorme a noite toda. Porque acho que senão seria ruim pra ela e pra gente. Porque a gente também tem que ter uma boa noite de sono, né? A gente pode esquecer da gente também, né? E aí a Rafa ontem ela tomou o TT dela antes dela dormir, que já mudou de sono na semana passada, né? Aí ela foi tomar banho, ela fez xixi no banheiro, fez xixi antes também na privadinha. Também. Aí ela foi dormir e acordou seca. E ainda tomou o TT de manhã. Tomou o TT de manhã. Ela fez o xixizinho de manhã só depois que ela tomou o leitinho dela. Ela fez antes Ela fez xixi antes de tomar o TT.
Então você vê, a gente tirou a fralda de dia e depois de 6 meses só a gente tirou a fralda da noite. Então não existe um padrão, não existe uma referência. E você já tentou o que o seu filho tá pedindo, converse com o pediatra, converse se o seu filho for pra escola, converse também com coordenação, com professores, porque esse pessoal de escola, eles têm formação em pedagogia, então eles mais do que ninguém estão acostumados com isso, com desfraude e com esse processo e dão as dicas importantes. Isso é muito importante a gente frisar aqui. De resto, todas as conquistas que a criança tiver, é importante sempre fazer muita festa. Não é? E outra, né? Aquela coisa, sempre perguntar, e aí, xixi? Xixi? Cocô? Cocô? Tem cocô? Porque às vezes a criança ela Ela tá acostumada a usar fralda e do nada ela começa a fazer xixi e a fralda tá lá pra segurar. E às vezes ela pode esquecer disso. Exatamente. Entendeu? Então, xixi. Se necessário for, a criança estiver entretida com alguma coisa, né? Usar o tablet nesse momento, né? Como se fosse um gibizinho, né? Uma revistinha, né? um livrinho, um tal, brinquedinho. pra ela poder se entreter no banheiro, porque realmente, pra quem não tá acostumado a ir no banheiro, é chato, né? É verdade. A Rafa, desde que ela saiu da fralda durante o dia, tiveram alguns episódios que parecia que ela regredia um pouquinho. O desfraude não é perfeito sempre. E isso é normal, eu vejo que com várias crianças isso. Com todas as várias crianças eu percebo. Então, saiu da fralda, a cada 2 ou 3 semanas tinha alguns dias que parece que ela esquecia e voltava fazendo a calça. Mas também tem outros fatores, né? Por exemplo, ela vê algum amiguinho que também tá começando o desfraude. Ou então alguma mudança na rotina da criança. Um dia de mais preguiça, tá mais cansado, tá mais distraído. Às vezes alguma coisa que aconteceu, que não é uma ela máquina. processou de uma forma diferente. E aquilo vai aparecer no psicológico dela que vai interferir no desfraude, né? Tudo tem uma ligação, né? Nada, não é separado, né? Psicológico do físico, né? Tem cocô? Vamos! Tá vendo? Então é normal que a criança regrida. Então, desde que a Rafa fez o desfraude lá atrás, a cada 2 ou 3 semaninhas voltava a fazer um xixi na calça. E aí agora em janeiro ela ficou umas 2 semanas, parece que ela tinha regredido totalmente. Então ela fazia muito xixi na calça. Até que uma amiga minha comentou, será que ela não tá fazendo esse xixi na calça pra chamar a atenção? Exato. E aí a gente começou a notar que a cada xixi que ela fazia, ela falava xixi e ficava assim, ó. Sorria, né? Dava um leve sorrisinho. E aí o que eu fiz? Por uns 2 dias eu coloquei aquela fraldinha sobe e desce nela, só pra ver a reação dela. E ela falava xixi, aí eu olhava assim rindo, daí ela... Não saia nada. Não sai, não ia na calça. E aí mesmo assim eu levava ela pro banheiro. Depois de 2 dias. Com calma, sem desespero. Com calma, né? sem brigar, sem desespero. Ai, vamos filha, xixi, como se eu não tivesse sacado o que ela fez nas calças. Que ela fez na fralda, no caso, né? Depois de 1 ou 2 dias... parou de fazer na calça e voltou a fazer privadinha. Ou seja, é isso aí, a gente vai ficando atento, vai tentando e tenta, testa, experimenta, põe, fala, enfim, a gente vai criando. Tem crianças que dão certo no redutor. A Rafa, ela faz xixi num redutor de assento. Então ela faz xixi na nossa privada, a gente põe um redutorzinho de assento pra criança. Isso. Tem crianças que só conseguem fazer num piniquinho, no chão. Tanto faz, não tem regra. O que funciona bem com o seu filho, com a sua criança. Ela agora colocou um banquinho na frente, então ela gosta dela subir e ela sentar E ela falou sozinha. que ela quer ir sozinha sempre. Só quer que a gente ajude segurando a mãozinha dela. E teve um dia que ela foi tão rápida que ela sentou de calcinha e tudo e fez xixi de calcinha e tudo. Porque eu não fui rápida e abaixei a calça dela. E óbvio que eu não dei bronca, imagina. Ela subiu sozinha, sentou sozinha e fez xixi. Porque é muito delicado essa coisa de você dar bronca na hora do xixi, né? Ela tá aprendendo. Pode causar um trauma. E a criança trava, ela pode travar. E agora é a época é o momento em que os traumas acontecem, né? Os grandes causadores de terapia no futuro são causados na infância, né? Então, assim, nessa primeira infância. Então, ainda mais agora que a criança ela tá descobrindo a sexualidade de uma forma primitiva, lógico, né? Então, assim, é o momento agora da gente ajudá-la, né? E ser paciente o máximo possível, né? Não brigar, não gritar, não bloquear, né? Pra não criar outros bloqueios depois disso, né? Agora é a hora pra gente conseguir moldar o ser humano, né? Sem traumas. Pra não criar uma sociedade com
traumatizada. Ainda mais. Ainda mais. Traumas vão acontecer. Vão. A vida não é perfeita, a infância Sim. não é perfeita. Às vezes, sem os pais perceberem, podem fazer algo. pode Mas ser. quanto mais a gente conseguir fazer todas as mudanças e os processos, né? E as mudanças de fase de uma forma tranquila, natural, né? Prazerosa, né? Acima de tudo, sem muita loucura, é bom para os pais e para as crianças. É isso aí. Então é isso, Rafinha já desfraldada de noite e reforço, conversa com o seu pediatra e com a coordenadora ou as professoras, se seu filho for para a escola, que isso é muito importante. Certo? Tá certo. Um beijo. Então, até mais. Tchau. Tchau, gente.